Aleluia. Que bom que você veio. Glória a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Sabe, irmãos, qual é o tamanho? Obrigado. Vamos ofertar, irmãos, enquanto a gente está se organizando. Se você trouxe a sua oferta, Pastor Richard, pega ali a minha mochila, faz favor. Tá na televisão hoje ou não? Tá? Paz, Senhor, os irmãos que estão de casa aí. Pega a sua oferta, irmão, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, a todos aqueles que ofertam, a todos aqueles que dizimam, a todos aqueles que de alguma maneira sentem cooperado, Senhor, com essa casa. Em nome de Jesus e com a proclamação do Evangelho que nos liberta, que nos traz paz, que nos salva, que nos liberta, que nos transforma. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos nessa casa, sem distinção nenhuma. Em nome de Jesus, que todos possam ser plenos, felizes, que todos possam compreender, Senhor, a vida, compreender a sua própria existência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode trazer, irmão. Se você trouxe a sua oferta, traga aí. Ah, Jesus amado. Acontece, quando a oferta é pesada, é assim mesmo. Amém? Amém, irmão, oferta com alegria, não é velório, né? Amém? Não é velório, é com alegria. Que bom que você veio, irmão. Estou feliz, viu? Né? Quarta-feira, bom povo aí. Glória a Deus. É isso daí. Aleluia. Sexta-feira, irmãos, nós temos então nosso tempo de oração com os homens, sexta-feira. Então, se você quiser orar, se você quiser ter um tempo de oração, você que é homem, a partir das 20 horas nós vamos estar aqui orando, né, compartilhando uma palavra. Nós já tivemos culto de homens então semana passada, mas entendemos que nós queremos um pouquinho mais. Então, sexta-feira você pode vir aqui, nós vamos estar aqui reunidos a partir das 20 horas, buscando a Deus, orando, amém? Sábado, 20 horas, nós temos culto de jovens. Então, agora a missionária Fernanda, cadê a Fernanda? Está lá no fundão, a missionária, que é missionária mesmo, né? Fernanda, vai estar ministrando com os jovens. E então você é convidado a vir também, culto de jovens, sábado, 20 horas. E logo depois ao culto de jovens, 22 horas, nós temos a vigília de mulheres. Então, 22 horas, vigília de mulheres, a vigília Raízes e Asas. Então, um tempo para você que é mulher, vir ser ministrado, ouvir uma palavra,
né? Orar, receber uma oração, receber um conselho, um direcionamento para a sua vida. Amém? Então, você que é mulher, sábado, 22 horas, vigília de mulheres. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos o nosso café. Você é convidado a vir tomar café conosco domingo de manhã. Nós vamos ter um tempo de mesa, né? Aqui do lado, no nosso espaço para comunhão ali. E às 9h30 nós começamos o nosso culto. Depois, à noite, às 18 horas, nós temos a nossa sala de adoração e cura. Começa às 18 horas e vai até às 19 horas. Até às 19 em diante, nós temos o nosso segundo culto de domingo. E é bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Amém. Irmãos, será que Deus erra naquilo que Ele faz? O que vocês acham? Será que Deus, em algum momento, Ele diz assim: ai meu eu, o que eu fiz? O que errei? Me equivoquei? Não, né, irmãos? Deus, Ele, tudo que faz é perfeito. E Deus, Ele não erra, irmãos. Não tem como Deus errar. Então, às vezes na caminhada, às vezes a gente fica assim: poxa, será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para passar trabalho? Por que tem que ser comigo? Por que comigo as coisas são tão difíceis, são tão complicadas? E isso não fala de Deus errar, irmãos, né? Porque à medida que nós vamos conhecer a Deus, talvez seja a medida do quanto nós vamos depender de Deus. Na Bíblia nós temos uma história de uma mulher, eu falei agora no início, quando nós estávamos orando, que Jesus se reúne com os fariseus, com os religiosos, né, com os fariseus, e aí essa mulher pecadora, os historiadores diziam que ela era uma prostituta. E esse tipo de mulher, ela não tinha vez nem voz, porque era uma mulher marginalizada, que vivia à margem. Ela não tinha acesso àquilo que as outras pessoas, que as outras mulheres tinham, né? E essa mulher, ela invade a cena, ela como se ela tivesse entrado na sala de jantar, na hora da refeição, enquanto Jesus estava na mesa com aqueles homens tão importantes, tão bem alinhados, né, da alta sociedade. E aquela mulher, ela entra e ela começa a chorar, né, e ela derrama as suas lágrimas nos pés de Jesus e seca os pés com seus próprios cabelos, e ela não para de chorar. E aí aquele sacerdote, ele diz assim: olha, se este daí ele nem diz, ele só pensa, se Jesus soubesse quem é que está ali, né? Se ele fosse profeta, ele saberia que essa é uma mulher da vida, é uma prostituta, é uma mulher impura, é uma pecadora. É assim que diz. E aí Jesus, ele não chuta a mulher, ele não diz assim: tá, sai, porque tá ficando feio para mim. Não. Ele vai ponderar o comportamento daquele homem, daquele líder, daquele fariseu que se achava melhor do que ela. E aí, irmãos, o pessoal se vocês puderem achar ali para mim onde é que é a passagem, por favor. Quando for assim, irmãos, me ajudem, porque eu não vou lembrar onde é que é a passagem, mas aí vocês procuram para mim ali o do telão e bota no telão, e aí enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando com o telão, né? Não estão de férias, estão trabalhando, servindo. E a gente paga, e paga muito bem, com beijos e abraços. Nem pastel, a gente podia dar um pastel pro povo, né? Pastel para quem está servindo, mas nem pastel, né? Não dá nada. Não, mas me ajuda aí, Pedrão, faz favor. Porque eu não sei onde é que está, irmão. Eu sei que está na Bíblia. Eu estou tentando lembrar, mas
Começa assim, bzz, 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 e não sai nada. Assim que achar, a gente põe no telão. Achou, Preto? Não? Ainda não? Tá. Hã? Lucas 7. Lucas 7, Pedrão. Depois vocês... A Lívia vai achar para nós ali. Então, irmãos, depois vocês vão... Só para vocês conferir, tá? Só para vocês ir conferindo, para ver que eu não estou enganando ninguém. Mas agora, aí... 36, Lucas 7, 36. Obrigado. 7, 36. Pode passar, 37. Ó, uma mulher pecadora levou um vaso de alabastro com unguento e chorando regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Tá? Então essa é a cena, irmãos. Agora pode passar mais adiante até a parte que, ó, se ele fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Pode passar toda essa, porque Jesus agora ele vai começar a ponderar, não com a mulher, mas com o sacerdote. Ó, pode passar. Pode passar. Aqui, deixa aí. E aqui Jesus vai dizer algo muito poderoso, irmãos. E aí por isso nós vamos entender o porquê que nós somos tão diferentes às vezes na presença de Deus. A diferença dessa mulher, irmãos, para Simão, e aquilo que nos difere é o quanto nós reconhecemos o quanto dependemos de Deus, ou como nós somos capazes, ou quanto nós somos capazes de reconhecer a nossa dependência de Deus. E nós não somos nada sem Ele. Então talvez, irmão, só talvez, as minhas debilidades, as minhas fraquezas, elas só me apontam algo. O quanto eu deveria andar com Deus, o quanto eu deveria viver na presença de Deus, o quanto eu deveria me dedicar a Ele. O quanto eu deveria me apresentar diante de Jesus, talvez como essa mulher, para que Ele pudesse me curar, para que Ele desse sentido à minha vida, para que Ele me mostrasse de fato quem eu sou, e como eu devo viver, ou como eu deveria viver. Porque é na minha fraqueza, irmãos, que eu consigo experimentar o quanto Deus é forte. E não é na minha força que eu experimento o quanto Deus é forte, porque na minha força, que sentido há em experimentar a força de Deus, se eu estou sendo forte a partir de mim mesmo? Então é na minha fraqueza que eu sei quanto Deus é forte, porque ela me faz depender de Deus. É quando eu não tenho sabedoria para viver a vida, irmãos, é quando eu preciso de ajuda, de um conselho, de uma instrução, que eu vou buscar a sabedoria de Deus. Porque a partir da minha vida eu não consigo ser sábio, eu não consigo resolver esse conflito. Então isso me faz depender de Deus. E é nas horas, pastor Rich, que a gente se sente perdido, que a gente precisa de um pastor. E eu não estou falando de mim, nem do pastor Rich, nem de nenhum pastor da casa. Eu estou falando de Jesus. É exatamente nos momentos que nós estamos perdidos na vida, que a gente não está entendendo as coisas, que eu preciso de um pastor, para que o pastor me pegue pela mão e me conduza a um lugar de entendimento e de compreensão. Vocês entendem? É no meio da angústia, irmãos, que eu vou experimentar um Deus de paz. Porque se eu tenho paz em todo o tempo, por que motivo eu precisaria de um Deus que é o Deus da paz? Cuja a sua paz, a paz que Ele dá, excede a todo entendimento. Então, quando a minha mente, irmãos, ela está sucumbida ao terror, ela está paralisada diante do terror, do medo, é esse lugar que eu conheço um Deus que me abraça e me enche de paz e tira todo o medo. Vocês entendem?
E o que Jesus diz para essa mulher, para esse homem, ele diz assim: olha, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe por que Jesus amou aquela mulher dessa maneira, sabe por que essa mulher, ela ama Jesus dessa maneira, irmãos? Com esse nível de intensidade, sabendo que ela poderia ser expulsa daquela casa, sabendo de tudo aquilo que poderia lhe acontecer por causa dessa ação dela, porque ela reconhecia o quanto ela dependia desse amor, ela dependia de Jesus. Então ela não ponderou as consequências, ela só tinha uma certeza, uma convicção: eu preciso desse perdão. E por precisar desse perdão, dessa restauração na vida dela, dessa nova vida, dessa mudança de vida, ela ama Jesus como poucos foram capazes de amar. E ela entrega a sua melhor porção, aquilo que mais lhe tinha valor, porque ela amou Jesus por causa da sua necessidade. Ela amou Jesus por causa da sua condição. Ela amou Jesus por tudo aquilo que ela era. Então, eu quero que vocês pensem comigo, o que essa mulher ela poderia receber, queridos? O que essa mulher tinha? Não, mas ela era uma prostituta. Bom, mas ela era uma mulher pecadora. Tá, beleza, então o pecado dela é esse. Mas e o meu pecado? Qual é o nosso pecado? Ou nós estamos livres de todo e qualquer pecado? Ou nós chegamos a um nível de perfeição que nós não precisamos mais nos render a Jesus com esse amor e com essa intensidade? Eu não sei quanto a você que me escuta, mas eu quero estar no lugar dessa mulher. Eu quero estar rendido aos pés do meu Senhor, por entender que dentro de mim não há bem nenhum, por entender que Ele me perdoa, por entender que Ele me ama, e por ser muito perdoado, eu não tenho mais outra coisa para fazer, irmãos, senão estar ali rendido aos pés de Jesus. Não tenho mais para onde ir. E talvez o nosso problema é que nós pensamos que temos muitas outras opções. E eu quero te dizer, nós não temos muitas outras opções. Porque no final das contas, irmãos, sabe o que vai ecoar para a eternidade? É o quanto nós somos capazes de estar rendidos aos pés desse Jesus. É o quanto nós somos capazes de reconhecer o quanto nós somos pecadores e dependentes desse Jesus, desse amor. E esse é o melhor lugar para estar. Faça muita coisa, meu irmão, não tem problema. Mas não deixe de estar rendido diante dos pés dele. E quando a luta, quando a fraqueza, quando a dificuldade vier, não saiba disso. Elas só apresentam a você a possibilidade de conhecer mais ainda de Jesus, mais ainda do amor de Deus, mais ainda do poder perdoador, transformador. Irmãos, de verdade, eu não posso acreditar que aquela mulher, ela sai daquele lugar, daquela sala, da mesma maneira. Ela não sentou à mesa para comer, porque não lhe era dado direito de sentar à mesa para comer. Ela não conversou com ninguém que estava ali, porque talvez os homens que a procurassem, o que queriam não era conversar, era outra coisa. Nem convidada ela era.
Ela não recebeu um conselho nobre de Jesus. O único conselho que ela recebe de Jesus está no próximo versículo: vai e não peques mais, se não me engano. Não, assim não consigo, é muita coisa. Volta. Aí, vai-te em paz. Volta aqui. Algumas versões vai dizer, mas disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Algumas versões vai dizer: vai e não peque mais. Foi o único conselho. Jesus não sentou com ela e ficou. Não, irmãos, a única coisa que ele disse: a tua fé te salvou, a tua postura te colocou num outro lugar. A tua condição te fez ver que tu não é nada e ninguém sem mim. Então tu vem para o lugar. Isso não faz de Jesus alguém prepotente, irmãos, mas é alguém que está disposto a salvar. Porque Jesus, ele não fala nada para Simão, ele só pondera: cara, eu vim da tua casa, tu não me deu água para lavar as mãos, tu não ungiste a minha cabeça, tu não me beijou, tu não me recebeu com um beijo, com ósculo santo. Essa mulher, ela chegou e ela não para de beijar os meus pés. Ela está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas. Ela não ungiu a minha cabeça com óleo como deviam fazer os anfitriões, mas ela está ungindo os meus pés com perfume. Os meus pés ela está ungindo com perfume. E eu não consigo perceber, irmãos, essa mulher saindo dali e voltando para a mesma vida. Eu não consigo, irmãos, acreditar que essa mulher, ela não é transformada naquele ambiente de amor e de perdão, irmãos. Naquele ambiente onde palavras não precisam ser faladas, porque as lágrimas, elas já dizem tudo. Num ambiente onde Jesus, ele não precisa dizer para te render: eu já chego rendido, eu já chego humilde, reconhecendo o quanto eu preciso de Jesus. E irmãos, deixa eu dizer para você, às vezes nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Não sei se isso acontece comigo. Eu creio que não, porque eu acho que eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou tão pior. Falando de humanidade. Humanidade, irmãos. Ser gente, ser humano, sabe? Ter corpo, alma e espírito, ter uma mente. O quanto às vezes estarmos nesses lugares de conflito, o quanto às vezes olharmos para nós e não enxergarmos, ou melhor, não conseguirmos enxergar muita coisa, nos fazem depender de Deus. O quanto, irmãos, olhar e ver tudo dando certo, e olhar para dentro de nós e não ver sentido, e nem aquilo que está dando certo é capaz de compensar aquilo que está aqui dentro. Aqui dentro melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não nos trouxe essa terra para sermos bons operários, bons trabalhadores, bons qualquer coisa que você possa pensar. Ele nos permitiu vir para essa terra para poder conhecê-lo, para poder viver com Ele, para poder receber do seu perdão, receber da vida eterna. Então tudo aquilo que em nós, irmãos, é falta, Jesus, Ele é aquilo que preenche, ou aquele que preenche. E todas as vezes que nós não nos entendemos, Ele é aquele que pode nos fazer entender. Toda vez que nós estamos em um lugar de aperto, é aquele que Ele é aquele que se revela para nós como sendo suficiente para tudo e em todo o tempo. E se Ele te trouxe e tem te trazido até esse lugar, é porque Ele quer que seja assim contigo. Mas aquela mulher, bota na parte que muito amou. Não lembro qual é o versículo agora. Muito amou.
porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Parece que aqui tem uma relação de dependência e do quanto que eu e você seremos capazes de experimentar do amor de Deus. E talvez essa relação ela está ligada, ela é o contrário, o oposto do quanto, não é o oposto. O quanto eu sou capaz de amar a Jesus é proporcional ao quanto eu sou capaz de compreender o perdão dele sobre a minha vida, o favor dele sobre a minha vida. Sim ou não? É isso? Consegui? Então talvez, irmãos, se eu não amo Jesus como eu deveria amar, é porque eu não consegui entender o nível do favor dele e do perdão dele sobre a minha vida. Talvez seja porque eu acho que eu sou bom demais ainda, ou talvez eu acho que eu não consegui entender qual é o meu lugar sem Jesus. E o meu lugar sem Jesus, irmãos, por mais que isso não dê mais gente na quarta-feira que vem, é o inferno. Esse é o meu lugar sem Jesus, irmãos. Não importa quão bom eu seja. Eu posso até não sonegar o imposto de renda. Posso até dar um rancho no dia do Natal. Mas o meu lugar sem Jesus, irmãos, posso até ser dizimista. Posso, por que não? Mas o meu lugar sem Jesus, irmãos, é o inferno. Isto é uma realidade. Inclusive Jesus falava muito sobre o inferno. Bastante até. Bastantão. Agora, quando eu entendo, irmãos, que eu não tenho nada sem Jesus, e que eu não sou nada sem Jesus, para além daquilo que eu sou, para além do quanto eu sou pecador, porque daqui a pouco eu já estou um pouquinho mais alinhadinho, já estou um pouquinho melhorzinho, mas ainda assim eu sei de onde Ele me tirou. Ainda assim eu sei que Ele me deu a salvação, ainda assim eu sei que Ele me deu, Ele me fez entender. Então eu fico com Jesus. A minha Bíblia também conta, queridos, que nós somos ensinados a ir à igreja, irmãos, para bater crachá. A gente foi ensinado a ir à igreja como um dever de conduta moral, talvez social. Então eu tenho que ir, principalmente se for em determinados dias, né? Algumas datas específicas. Não, eu preciso ir, né? No Natal, no dia tal, então eu tenho que ir. Porque é uma conduta moral, faz parte do código da relação social, né, da onde eu estava inserido, onde eu estou inserido. Mas não se trata disso, irmãos. Não se trata disso. Eu não posso ir a Deus, eu preciso andar com Deus. É diferente. Aqui nós estamos para alinhar o coração, para ouvir uma palavra, para discernir as coisas, para ver onde que eu estou, para conferir aquilo que Deus já está me mostrando com aquilo que Deus talvez esteja mostrando para mim, ou esteja mostrando para os meus irmãos. Nós estamos aqui conferindo coisas espirituais. Nós estamos aqui para nos fortalecer, nos ajudar uns aos outros. Mas o fato de estarmos aqui, irmãos, não revoga a questão de eu ter que andar com Deus. Eu não vou à igreja, irmãos. Eu sou a igreja. Eu não vou a um lugar onde Deus habita. Não, Deus habita em mim. E onde eu vou, Ele está comigo. Não há purgatório, irmãos. Pelo menos na Bíblia não.
É aqui que as coisas devem acontecer e serem organizadas, alinhadas. E a mesma Bíblia que diz que não há purgatório, irmãos, também diz que não há reencarnação. O homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, juízo. Hebreus? Cadê a... Eu vejo, tu sabe essa. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vendo depois disso juízo. Helena, tu também sabe. Hebreus 9, 27. Isso. Ó, não tem reencarnação, irmão. É uma vez só. E é só essa vez. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado, e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e aí ele vai continuar. Cristo morreu, mas ao homem está ordenado morrer uma só vez, irmãos. Depois disso, juízo. Ah, mas eu vou morrer, vou reencarnar depois e vou poder viver tudo de novo, quem sabe tentando ser um pouquinho melhor. Não, irmãos, biblicamente essa ideia não existe. Existe numa Bíblia segundo alguém que a reescreveu, mas não é a original. Então é agora que eu ando com Deus, irmãos. As nossas construções sociais são: vai na igreja, fui, está tudo certo. Não. A novidade é: você é a igreja. Você não vai buscar Deus, você anda com Deus. E quando nós estamos juntos, nós buscamos juntos adorar a Deus e a entender esse ambiente. Aqui, irmãos, é para alinhar, para mim continuar vivendo o resto da semana. É para fortalecer, para mim continuar vivendo o resto da semana. E domingo eu venho de novo, para estar com os meus irmãos e me fortalecer e continuar vivendo o resto da semana. E assim eu vou indo. Mas é assim que funciona. A gente está junto, irmão, até aqui? Tinha na Bíblia, essa mulher, ela vai aos pés de Jesus porque ela reconhece quem ela é. Então ela só reconhece que ela é uma mulher pecadora e que ela precisa da graça de Jesus. Bom, eu sou pecador, viu, irmão? Então eu vou falar de mim, eu sou pecador. E eu preciso dessa graça, eu preciso desse amor. Irmão, sabe por que eu não reclamo de estar aqui? Semana passada, irmãos, eu estava aqui quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo de noite. E sabe por que eu não reclamo? Porque eu muito fui perdoado, irmãos. E eu muito amo. Só por isso. Estar aqui, irmão, servindo a Deus é o meu lugar. É isso que eu quero para a minha vida. Essa foi a minha escolha. Sabe por quê? Porque eu muito fui perdoado. Então muito eu tenho que amar o meu Senhor. E eu tenho que gastar e me deixar gastar por amor dele. Então quando eu vejo os irmãos sendo batizados, que nem domingo ali, cara, eu me alegro no meu coração. E eu quero morrer fazendo isso. Eu não desisto de andar com Jesus para alinhar a minha vida, irmãos. Eu ando com Jesus e eu alinho a minha vida andando com Ele. Eu não largo o microfone, irmãos, para alinhar o meu coração. Eu alinho o meu coração com o microfone na mão. Eu não peço tempo para Deus, irmãos. Eu não sou digno de pedir tempo para Deus. Eu sirvo a Deus e sei que Ele vai cuidar de mim, das minhas emoções, da minha casa, de tudo aquilo que diz respeito à minha vida. Mas quem sou eu para ponderar alguma coisa com Deus, irmãos? Eu vou para cima, eu vou para frente. Pastor, tu é melhor? Não, eu não sou melhor, irmãos, eu sou o pior. E por ser o pior de todos, eu sei o quanto Ele me amou. E o quanto eu preciso, não é fazer, é ser alguém. Mas a Bíblia também vai dizer assim, olha, não, se você tem fé, então mostre ela com as suas obras. Porque fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Daí sábado eu já vim para cá, daí a gente deu uma organizada nas cadeiras.
Daí a gente estava arrumando aqui não cooperei quase nada, fiquei aqui incomodando, xaropeando. Daí nós botamos um pano aqui do lado, para tapar, para ficar bonito. E assim a gente está sempre fazendo alguma coisa, é para Deus, eu sei que é para Deus. E aí de tarde já fui comprar alface, porque a gente teve almoço domingo aqui. Daí esqueci do carvão, porque esse cabeção aqui esquece das coisas, né, guris? Perdi o óculos, esqueci. Mas fui, comprei alface, comprei as coisas que precisa para o almoço. E é assim, irmãos, porque eu entendo que Ele muito me amou, então eu não vou me dedicar a outra coisa. E no caminho eu já passo lá na brigada, ajeito uma escala que precisa ser ajeitada, resolvo uma questão lá e continuo e volto para cá. E é assim, irmãos. Eu não tenho direito de pedir nada, de pedir tempo para Deus, irmãos. Eu tenho que servir a Deus com todo o meu coração, com toda a intensidade. E eu nunca deixei de servir a Deus, irmãos. Os guri cresceram num bebê conforto do meu lado aqui, ó. Eu pregando, a Marlene pregando e o guri aqui. O João, tanto com o Davi. Nunca deixamos de vir em culto, irmãos. Por causa de filho. Nunca deixamos de fazer a obra por causa de nada. De nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quem entende que muito foi perdoado, muito ama. Eu não vou colocar ninguém em lugar nenhum, cada um sabe de si. Eu sou pecador. E por ser pecador, esse é o lugar que eu quero estar, irmãos. Adorando meu Jesus. Reconhecendo que sem Ele eu não sou nada nem ninguém. E que Ele não está, irmãos... Deus não está, não está na minha lista de prioridades. Não, só um pouquinho, vou botar isso aqui acima de Deus. Depois eu volto. Não, irmãos. Ele é minha prioridade. Ele tem que ser minha prioridade. Sempre. E aquela mulher, ela não era pastora, irmãos. Ela era só uma mulher pecadora. Prostituta, mas que entendeu que ela não era nada sem o amor desse Jesus. Também tem uma outra cena, e agora eu vou encerrar, irmãos. Vou encerrar. Como eu disse, isso foi o que eu escolhi para a minha vida. Mas agora eu vou encerrar. Tem uma mulher chamada a Marta, você conhece esse texto, eu vou só parafrasear ele. Marta e Maria, e são irmãs de Lázaro. Alguns estudiosos, teóricos, dizem que é a mesma mulher dessa passagem. Não é, irmãos, são mulheres diferentes. Não é a mesma mulher. Então a cena é Marta correndo para um lado para o outro, para arrumar tudo, deixar tudo em ordem. E aos pés de Jesus, eu quero que você imagine a cena. Talvez Jesus sentado em um banco baixo, né? Sentadinho ali, como é aqueles banquinhos que a gente corta as pernas. Já viram esse banquinho, irmão? Os banquinhos que a gente corta as pernas assim, mochinho, né? Para tomar chimarrão. É bom, não é mais confortável, né, mano? Parece que é mais gostoso ficar sentado naquele ali. No mochinho. E Jesus, eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, irmãos. Né, irmã Cirlei, nem todos conseguem imaginar. A irmã Cirlei mandou uma mensagem para mim, pastor, não é todos que conseguem imaginar. Mas te esforça, vamos tentar imaginar. Está Jesus ali sentado no mochinho, Jesus está ensinando, falando das coisas maravilhosas, como diz o Olivo. Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso, e é mesmo. E Jesus está ali sentado falando das coisas maravilhosas do reino, dos céus. Ah, irmãos, imagina se eu e você tivéssemos a oportunidade de um culto ministrado pelo próprio Jesus, irmãos.
Quem faltaria esse culto? Eu não faltaria. Claro que eu ia estar lá, de preferência nas primeiras filas. E aí Jesus estava ali falando na casa, porque Jesus era um homem simples. Ele andava de casa em casa. Jesus não tinha toda essa estrutura que nós temos. Como eu sempre digo, irmão, se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, possivelmente ele não estaria aqui dentro. Ele estaria em alguma praça por aí, alguma casa. Quem sabe essa hora jantando, comendo uma galinhada. Quem sabe, né? Mas enfim, coisa da minha cabeça. E aí Jesus estava ali ensinando. E a Marta agitada. Louça para lavar, lava a roupa, faz isso, faz aquilo, trata os bichos. Precisa vender, vamos vender, vende. Seja lá o que a gente faça, tá, irmão? E a Maria estava ali. Jesus sentado e ela recostada, confortavelmente. Talvez servindo um chimarrão. Na minha cabeça, tá, irmãos? Isso não está na Bíblia. Ouvindo o que Jesus estava dizendo. Ouvindo. E aí é muito interessante que Marta, ela xinga quase que Jesus. Briga com ele. Senhor, não te importas. Não te importas. Que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha. Olha a injustiça, irmãos. Ela se sente injustiçada. Eu estou aqui trabalhando que nem uma condenada, que nem uma louca. Os cabelos tudo para cima, em pé. Tu não te importa que a minha irmã fique aí me deixando fazer tudo sozinha? E aí mais uma vez, irmãos, assim como Jesus disse para Simão, aquele fariseu. Olha, Marta, tu está muito agitada. E por causa da tua agitação, tu não consegue me ouvir. Por causa da tua agitação, tu não consegue me conhecer. Por causa da tua agitação, foca. Por causa da minha dessa agitação, tu está perdida. Mas a tua irmã, a Maria, ela achou a melhor parte. Porque pouco é necessário. Na verdade, uma coisa só é necessária. Quando você perguntar diante das circunstâncias da vida, meu querido, o que é necessário? Jesus te respondeu aqui. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Aquietar-se na presença e ouvir aquilo que Ele tem a dizer. E a sua vida vai ser muito mais intencional. Vai ser muito mais pleno. Vai ser com muito mais compreensão. Irmão, pastor, o que tu quer falar nessa noite para mim? Eu quero te dizer com todas as palavras. Você não é nada sem Jesus. Assim como eu não sou nada sem Jesus. É só isso. Sabe o que nós somos, irmãos? Pó da terra. E sabe o que são os nossos planos? Diante dos planos dele? Nada. Ele diz, os meus planos são muito melhores do que os seus. Os meus sonhos muito maiores do que os teus. E sabe o que nós precisamos entender nesses dias? Que o há um lugar para estar. E esse lugar é o melhor lugar para se estar. Na presença de Deus, andando com Deus, servindo a Deus, vivendo todos os dias com Ele, para Ele. Amém? Para quem ir no culto, irmãos? Não tem que ir no culto, pastor? Tem que vir no culto, óbvio que tem que vir.
mas você pode viver todos os dias. E quando a crise chegar, Ele vai estar contigo. Quando o medo bater a porta, você pode ficar tranquilo, porque Ele vai ser presente, vai te encorajar a prosseguir. Os dias maus, eles vêm, irmãos. Você não precisa fazer força. Jesus mesmo disse: basta cada dia o seu próprio mal. Esse corpo, ele é perecível, irmãos. Ele vai envelhecer. Sabe? Mas quando esse dia chegar, irmãos, você não vai precisar barganhar com Deus. Você só vai dizer: Deus, eu vivo contigo, porque o Senhor não cuidaria de mim. Eu ando na tua presença a minha vida inteira, porque o Senhor não cuidaria de mim agora. E quando o nosso dia chegar, irmãos, e ele vai chegar para todos nós, eu e você vamos poder dizer: Senhor, obrigado, porque agora eu já sou velho já, e os meus dias, as minhas vistas estão escurecendo, os meus ouvidos já não atentam mais para aquilo que é dito, o meu vigor parece que está se indo. Quando a vida, irmãos, começa a fugir de dentro de nós mesmos, por causa do tempo, isso acontece. As forças, elas se tornam em fraqueza. Então a gente vai poder falar para o próprio Deus: eu andei na tua presença todos os dias da minha vida, eu te servi com toda a intensidade que eu pude, eu me gastei e me deixei gastar, eu te conheci. Na tua presença eu estava chorando, perfumando todos os dias o teu coração com a minha adoração. Todos os dias eu estava lá, escutando dos teus lábios aquilo que o Senhor tinha para falar. Então eu não fui pego em débito, eu não fui pego de surpresa. Agora eu não estou barganhando uma cura. Está tudo bem, se o Senhor quiser curar, o Senhor me cura, e está tudo certo. Se eu tiver que entender, o Senhor vai me fazer entender, mas se eu não entender, não tem problema. O Senhor é Deus, o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Sabe o que eu quero, querido? Que você ame Jesus com todo o seu coração. Com todo o seu coração. É só isso que eu quero. Lágrimas nos olhos e fogo no coração. Lágrimas nos olhos e um fogo no coração. Eu quero que você entenda que você não é nada sem Jesus. O teu coração pode até fazer planos, mas a tua vida é dele. É ele que sabe o que vai dar, o que não vai dar. Se você está aqui é por causa dele. Se você acordou é por causa dele. Se você vai chegar em casa e vai ter uma casa é por causa dele. Se você vai ter cobertas é por causa dele. E se nada disso tivermos, não tem problema, porque ele continua sendo Deus. E nós devemos amá-lo, irmãos. Isso é uma cultura que nós precisamos formar dentro de nós, no nosso meio, uma cultura de amor a Deus. Porque se eu tenho uma cultura de amor a Deus, irmãos, nada vai ser problema. Vir no culto não é problema, servir a Deus não é problema, varrer a igreja não é problema, amar e perdoar o próximo não é problema. Se as pessoas te ferem um lado do rosto, tu não é problema, porque tu já perdoou. Nada mais te tira, irmãos, do propósito. Nada brilha mais do que Jesus, nada. Mas nós precisamos entender, irmãos, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o resto ele vai fazer, o mais ele vai fazer. Fica tranquilo.
Tá bom? Amém?